Olá, eu sou o Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Neste ano de 2023, a SBPC completará 75 anos e, para comemorar, estamos fazendo uma temporada especial resgatando a sua história. Quando a gente fala a palavra ciência, pode parecer que se trata de uma entidade única, um coletivo pensando as mesmas causas, as mesmas lutas. No geral é. A SBPC nasce para lutar por melhores condições da ciência nacional. Mas as formas de lutar passam por divergências. Entre os anos 50 e 70, a SBPC vivia um dilema. O país estava numa ditadura militar, mas ao mesmo tempo em que o autoritarismo reinava, foram os primeiros anos em que houve uma visão da ciência como um mecanismo para o progresso do país. É o que explica a professora Ana Maria Fernandes na obra A Construção da Ciência no Brasil e a SBPC. Abre aspas. Nos anos 50, as necessidades da nação estavam centradas na palavra desenvolvimento, e uma importante questão que mobilizou a comunidade científica foi a da energia nuclear. A energia nuclear, à época, significava para eles apenas o conhecimento e o controle de uma nova fonte de energia. A energia nuclear surgiu, no Brasil dos anos 50, como a solução para o subdesenvolvimento. Pensava-se que o controle desse campo científico conduziria ao controle de todos os demais campos e que isso traria industrialização, desenvolvimento e progresso. Finalmente, e de maneira mais importante, o controle da energia nuclear colocaria o Brasil no mesmo patamar dos países desenvolvidos. Fecha aspas. Os debates das políticas de energia nuclear seguiram por pelo menos 2 décadas, e um nome surgiu e se destacou na SBPC, o do professor Enio Candotti. Eu voltei da Europa em 74, fui contratado pela Universidade do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Física, e logo em 75 me envolvi na discussão do acordo nuclear e da política nuclear do governo Geisel. De maneira bastante crítica, isso me deu chance, oportunidade de conversar com outros colegas da mesma área de física ou de outras áreas. E com isso eu me envolvi na construção da regional da SBPC no Rio de Janeiro. Físico de formação, o professor Enio Candotti foi uma das figuras mais importantes da trajetória de lutas pela ciência brasileira. Ele foi presidente da SBPC em 4 mandatos espalhados entre os anos de 1989 e 2007. Hoje, ele é presidente de honra da entidade e coordenador do Museu da Amazônia. Com tantos anos de atuação, ele pegou alguns períodos de divergência, principalmente na ditadura militar. Os embates vinham entre um dos fundadores da SBPC, o Maurício Rocha e Silva, e o então presidente da entidade, Oscar Sala. Oscar Sala defendia posições de acentuada neutralidade da ciência e de uma certa passividade frente às pressões políticas da ditadura militar. Contra essa linha, o professor Maurício Rocha e Silva se manifestava contra. Os primeiros anos 70 viram a introdução na SBPC das ciências sociais, de certa forma combatida por aqueles que viam uma certa politização na SBPC e o perigo de fragmentação da sociedade frente às diferenças políticas. Mas a luta pela democracia deveria, a nosso ver, nos unificar a todos e, portanto, os temores de uma fragmentação por conta das lutas democráticas não se sustentava. Se no primeiro momento a política nuclear do país foi elogiada, não demorou muito tempo para a SBPC perceber o caminho de uma gestão autoritária. Quando ela passou a questionar as decisões militares,
ela simplesmente foi excluída das novas ações de política científica. E aí começou um movimento mais crítico da entidade. É o que explica a obra da professora Ana Maria Fernandes. Abre aspas. A partir de 1975, a SBPC adotou o que foi descrito como sua função crítica e iniciou o debate sobre uma série de temas econômicos, sociais e políticos. Estes incluíam discussões sobre o papel político da ciência, a política nuclear do regime, a defesa, o meio ambiente, a estatização da economia, a anistia, a reintegração dos professores universitários compulsoriamente aposentados e um apelo pela abolição do Decreto número 477 de 1968, que restringia severamente a liberdade política nas universidades. A SBPC, de fato, contribuiu para o fortalecimento da sociedade civil, que tinha sido severamente debilitada pelos longos anos de ditadura militar. Fecha aspas. E as mudanças não foram apenas a nível de país, foram dentro da instituição também. Para representar o Brasil, a entidade tinha que ter essa representação na sua diretoria, como fala o professor Enio. Mas a SBPC tinha um estatuto muito conservador, os conselheiros se reproduziam ano a ano, não havia limite para a recondução, portanto, se repetia um certo tipo de condução política bastante conservadora na SBPC. Junto com os colegas da SBPC do Rio de Janeiro e apoio de alguns de São Paulo, promovemos uma reforma dos estatutos da SBPC e tivemos sucesso, conseguimos fazer propostas bastante revolucionárias para a SBPC, em que se regionalizou a representação dos conselheiros, se deu força às secretarias regionais e nomes dos conselheiros seriam definidos regionalmente. Isso fez com que o perfil do conselho fosse completamente transformado. O professor Enio contou que a SBPC precisou entender, na prática, que a sua atuação não era apenas limitada aos recursos e bolsas de cientistas. Era algo mais amplo. É entender todo o significado do fazer ciência em um país periférico como o Brasil. E para isso, só com diversidade de ideias. A SBPC reflete ou representa várias tendências e várias convicções e vários modos de encarar o papel da ciência na sociedade, é muito importante. E como isso se manifesta no dia a dia da sociedade. A professora Ana Maria Fernandes nasceu na cidade de Dores de Indaiá, em Minas Gerais, no dia 18 de julho de 1948 e faleceu no dia 1º de maio de 2018, em Brasília, dias antes de completar seus 70 anos. Ela dedicou a vida acadêmica para a construção da sociologia e da ciência brasileira. Aliás, a SBPC não foi apenas um objeto de estudo dela. Ela participou ativamente da entidade. Foi das secretarias regionais até a vice-presidência. Seu último cargo foi como secretária, que exerceu entre os anos de 2003 a 2005, quando o professor Enio Candotti, que você ouviu neste episódio, era o presidente da SBPC. Na sua obra A Construção da Ciência no Brasil e a SBPC, ela buscou contar a história da SBPC usando muitas das publicações que a entidade fez ao longo dos anos. Ela achou um depoimento de outro ex-presidente, o Oscar Sala, falando das suas impressões quando teve contato com as reuniões que a SBPC realizava. O depoimento foi escrito e publicado em 1977, e eu tomo a liberdade de encerrar o episódio com ele. Abre aspas. Eu confesso a vocês que na primeira vez que eu presidi uma reunião daquelas, eu pensei, o que tem a ver um pesquisador, digamos, de geologia,
querer dar palpite sobre um problema econômico do país? Numa primeira reação, eu disse: eu, como cientista, só vou dar palpite naquilo de que eu realmente entendo. Mas percebi, à medida que a reunião começou a se desenvolver, que eu estava errado. Aqueles homens de sociedade tinham o direito de estar preocupados com os problemas do país e estavam procurando fazer umas sugestões. Às vezes são sugestões muito boas, às vezes são sugestões estúpidas, mas eu acho que é um direito do homem da ciência. É um sentimento que ele está hoje tendo cada vez mais. A ciência é importante para a sociedade, então ele quer também participar. Ele sente uma responsabilidade como cientista perante a sociedade moderna. Ele precisa participar de tudo o que se passa nessa sociedade. E é o que ele faz na SBPC. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!